E você sabe que aqui no Literatos TV nós sempre dissemos que o nosso programa é para quem gosta ou ainda não gosta de literatura, mas também é para quem gosta de cinema, porque nós falamos de cinema, e também é para quem gosta de quadrinhos. Ô Vilton, aqui no Brasil, lê-se muitos quadrinhos? A gente lê bastante, é um mercado muito grande e, na verdade, há muito tempo já se lê muito quadrinho, né? Só que a gente tem uma situação aqui que a gente lê muita coisa traduzida, né? Muita coisa vinda de fora, né, Michael? Isso. Parece que o mercado editorial, né, de maneira geral, ele segue essa tendência, né? Nós temos uma produção local bastante forte. Hoje está acontecendo bastante, acho que a gente precisa dizer isso. Muitos quadrinhos independentes, financiados pela internet, que eu acho que é uma coisa muito interessante. Mas a gente tem essa situação dos quadrinhos traduzidos. Isso, né? Que às vezes eles acabam ofuscando, né, o material de alta qualidade. Agora também tem muita coisa boa, nós não vamos ser aqui nacionalistas, né, bobos, né? É que tem muita coisa boa que vem de fora, né? Um material que é traduzido. E é muito interessante quando a gente dá uma olhada, quando a gente dá uma observada nesse mercado de tradução de quadrinhos no Brasil, né? Quer dizer que para acontecer essa chegada desses quadrinhos existe um mediador, né? Que é o tradutor, né? Que tem que fazer a tradução, às vezes, não só das palavras, mas a tradução cultural, né? Sim. Propriamente dita, né? A contextualização, né, daquele problema ali. E para falar desse assunto, eu conversei com um dos principais tradutores hoje de quadrinho no Brasil, que é o Érico Assis, que é uma entrevista que a gente vai assistir daqui a pouco. E ele, inclusive, ele não só traduziu quadrinhos, como ele tem traduzido livros sobre quadrinhos, né, Michael? Certo, exatamente. O Érico, ele é um cara que está muito atento, né, ao universo dos quadrinhos. Ele traduziu, por exemplo, o livro do Grant Morrison, a respeito do mundo das histórias em quadrinhos. Ele traduziu uma biografia do Will Eisner. E ele prepara-se agora para lançar, aliás, a tradução de uma biografia do Alan Moore. Então, quer dizer, ele se ocupa não só do quadrinho propriamente dito, do universo, né? Mas do universo geral dos quadrinhos. Vamos... É verdade, Michael, mas vamos assistir a entrevista. Então. Vamos lá, vamos conferir. Érico Assis, queria agradecer por conceder essa entrevista para o Literatos TV. Você é professor, é jornalista e é tradutor, que é sobre a nossa conversa de hoje aqui, sobre tradução. Eu queria perguntar para ti, como é que a pessoa como é que ela se torna tradutora? Ou como é que ela vai parar nessa carreira de tradutor? Bom, eu sempre quis trabalhar com tradução, eu sempre gostei dessa área. Não sei, não tem nenhuma presença familiar ou algo assim, alguma pessoa próxima que tenha me influenciado. Não conheci nenhum tradutor, mas tinha vontade comecei a me interessar por isso quando criança gibis em inglês e queria ler e, claro, fui dando com o dicionário do lado. Acho que começa por aí. E claro que existe formação para tradução, para tradutor, existem graduações em tradução em universidades, mas a minha formação é jornalismo e publicidade, não tem nada a ver com isso e acabei me formando na prática mesmo, traduzindo. Você chegou a fazer algum curso ou teve alguma obra que foi importante para ti nessa questão de formação? Olha, obras tem várias. Claro que eu fui atrás de leituras, né, sobre tradução. Tem um livro que sempre recomendo, que é meio óbvio, mas é o livro do Humberto Eco, chamado Quase a Mesma Coisa. É um livro sobre tradução bastante genérico, assim, apresenta, como o Humberto Eco costuma fazer, aprofundamentos assim, malucos, nerds dele. E ajudou bastante a pensar a tradução. E curso, eu cheguei a fazer uma pós-graduação, no início de uma pós-graduação em tradução, mas era uma pós-graduação teórica, não era a prática de tradução. Então, curso exatamente para ser tradutor eu nunca fiz. Então, você se forma tradutor porque você é leitor de quadrinhos, a gente pode dizer que... Não, é engraçado, muita gente pergunta, né, como é que você começa a traduzir, como é que eu começo a traduzir com uma editora? Eu comecei a traduzir por ser jornalista. Eu trabalhava num site escrevendo sobre quadrinhos, uma editora entrou em contato comigo pedindo algumas dicas de quadrinhos para eles publicarem, uma espécie de consultoria, e eu comentei que queria ser tradutor, queria fazer um teste, fiz os testes e comecei, não parei ainda. E qual foi o primeiro quadrinho? O primeiro quadrinho que eu traduzi se chama Retalhos, é uma autobiografia de um autor americano, Craig Thompson. E
e é um livro de 670 páginas. Você começou bem light, assim, bem suave. É quadrinhos, né? Então não é a mesma coisa que uma literatura, 600 páginas. Mas foi uma experiência interessante. Eu já conhecia o livro, já tinha lido o livro, gostava. E, então, como primeira experiência, foi ótimo. E foi pegar no pesado mesmo, direto. Você tocou num ponto importante, assim, você falou, não, eu já conheci o livro e eu gostava do livro. Você acha que para trabalhar de tradutor é mais difícil quando você não gosta do livro, é mais enjoativo, não sei se é a expressão? Você tem que aprender a separar, claro, né? Você não pode ser tão apaixonado e também não pode também detestar o livro. Porque aquilo é trabalho, seja bom ou ruim, tá? Aquilo é trabalho. Mas tem me ajudado, pelo menos nas traduções que eu tenho feito, na minha carreira de tradutor. Eu já conheci várias obras, inclusive tem obras que eu recomendo para os editores, daí eu acabo virando tradutor também delas. Esse é um bom recurso para traduzir o que gosta? Sim. Mas de certa forma também você só vai chegar a esse ponto se tiver, né, uma construção de obras traduzidas. Na verdade, bem no início até eu já recomendei assim, mas também porque eu tenho essa minha carreira paralela de jornalista, né, que cobre essa área, que conhece essa área, que estuda essa área também agora, né, como pesquisador. Então, eu acho que tem mais disso do que de ter esse currículo de tradutor. Certo. E qual foi a obra assim, que te deu mais trabalho, assim, que tu considera? Mais trabalho? Tem uma obra que eu estou traduzindo agora, que talvez seja mais trabalhosa, por N motivos, mas é uma que eu comecei em 2012, estou até agora traduzindo, com várias paradas no meio, e se chama MetaMouse. Existe uma graphic novel muito famosa chamada Mouse, do Scott Spiegelman, né, que é aquela história do pai dele na Segunda Guerra Mundial, e alguns anos atrás ele produziu um livro chamado MetaMouse, que é um livro sobre o mouse, sobre a produção do mouse. E esse livro ainda vem com um DVD que contém um monte de documentos e extras sobre a produção. Mas é em quadrinhos ou... Tem alguns textos em quadrinhos, mas é mais prosa mesmo. O livro principal é uma entrevista de 300 páginas com ele. Mas tem também esse DVD, que ele vem junto com a transcrição das fitas do Art conversando com o pai. E nessas fitas tem 400 páginas de conversas do Vladek, que é o pai dele, né, com o Art, e é naquele inglês polonês do pai dele. Então traduzir essas 400 páginas de inglês polonês está sendo meio complicado, pesado. Pesado, levando alguns meses. Na verdade eu parei esse trabalho há alguns anos, agora retomei. A editora também não estava certa se ia publicar ou não o DVD, agora vai. Entendi. Tendo na cabeça, claro que se eu estivesse trazendo outra coisa agora, eu diria que é mais difícil também. Mas é que está agora na minha pauta. Quando se fala de tradução, geralmente o tradutor ele traduz só para o seu idioma, né? Sim. Como é que é o teu contato com o inglês? 99,9% que eu traduzi é para o português. Já traduzi alguns quadrinhos pro inglês, mas não me sinto muito à vontade, não me sinto muito seguro ainda. O normal realmente é eu traduzir para o seu idioma. Aí para mim é quase a regra. Certo. E você é fluente no idioma? Você se comunica no idioma? Tem alguma dificuldade nesse sentido? Ou a tradução é outra coisa que não tem nada a ver com isso? São coisas diferentes. Certo. Eu consigo, sim, eu falo em inglês, eu leio muito bem em inglês, mas já fui algumas vezes à Inglaterra, Estados Unidos, mas ainda não tenho aquela facilidade para falar tão bem inglês quanto se acha que o tradutor deveria falar. Entendi. Tá, então mudando um pouquinho a direção da conversa, né? Você trabalhou com quadrinhos e agora está trazendo alguma coisa de prosa, lançou um livro sobre a Marvel. Queria que falasse um pouquinho sobre esse trabalho aí. Então, o livro sobre a Marvel é tradução também, né? Sim. Ele é um livro que conta a história da Marvel desde a década de 30 até recente. Engraçado que eu comecei a traduzir quadrinhos, depois eu passei para literatura infantil, até por ser uma coincidência de editores, né, na editora que eu trabalhava. E esses livros de prosa eles surgiram principalmente relacionados a quadrinhos. Desde antes do livro da Marvel, por exemplo, eu traduzi uma biografia do Will Eisner.
quadrinista muito importante. Depois teve um livro do Grant Morrison, que é um escritor de quadrinhos, também um livro sobre quadrinhos. E depois veio esse livro da Marvel. Depois ainda traduziu alguns outros livros específicos de entrevistas com autores. Tem uma linha chamada Mestres Modernos, da editora Marsupial. Já saiu uns 3 ou 4 livros. E geralmente são relacionados a quadrinhos, né? Mas como eu tenho formação como jornalista, eu também tenho muito interesse por não ficção jornalística, né? Então eu traduzo nessa área e peço trabalhos nessa área também. Isso é algo interessante, assim, porque algum tempo atrás a gente não tinha, assim, essas publicações ao redor do universo do quadrinho. Você diria que as pessoas estão começando a valorizar mais o quadrinho no Brasil? Não sei. A gente tem não sei se é valorização, mas tem uma mudança de público. Acho que tem esse público que lia quadrinhos na década de 80, agora cresceu e por algum acaso continua lendo quadrinhos, sabe? Ou quer ler coisas sobre quadrinhos. Isso não acontecia com outras gerações, né? Isso está acontecendo agora e... Antigamente quadrinho, né, era coisa de criança, Sim, existia esse criança, discurso, né? Chegava lá, conhecia meninas e daí parava de ler, né? Mas agora, não, assim, às vezes não conhece meninas, claro, mas alguns casos também não para tem de ler. famílias e tudo mais, que continua lendo. Isso é normal agora. E surgiu essa coisa de colecionador também, né? Que não era tão forte, a gente tem um mercado voltado para colecionadores, de quadrinhos em livraria, com preço mais alto, e aí se vai juntando, né? Então tem um livro aqui no livraria em quadrinhos, pode ter vários livros também sobre quadrinhos. A internet acaba gerando esse buzz assim, ao redor dos quadrinhos. A internet, sem dúvida, é essencial nisso. Se não fosse a internet para vender quadrinho no Brasil, nós estaríamos muito atrasados. E também os tradutores, né, para poder trazer isso para cá, né? Porque antigamente muita coisa não chegava. No Brasil a gente tem o problema cultural de poucas pessoas falarem inglês, né? A questão de formação. Então acho que acaba esse sendo o papel principal do tradutor, né? Aproximar essa questão. Não sei se você discorda de mim, né? Não, concordo, sem dúvida. Acho que tem mais obras agora sendo publicadas, né? Por conta disso, mais tradutores. Mais tradutor está especializado em determinadas áreas, né? Eu não tenho contato com uma editora e falei, eu sou um tradutor e meu currículo é mais baseado em quadrinhos. Ela, nossa, que especialização que está ficando nessa área. Interessante. Tá, mas então a gente já falou do Érico tradutor, do Érico produtor. Então, para encerrar, assim, eu queria saber de ti quais quadrinhos, já que você é um leitor antes, que não podem faltar na estante do Érico de Assis. Nossa. Se eu responder isso agora vai ser um, se eu responder amanhã vai ser outro. Então, você responde agora, então. Nossa, tão difícil. Eu gosto muito dos quadrinhos, acho que mais óbvios, né? Por exemplo, como Watchmen, Cavaleiro das Trevas, Maus. São os mais essenciais mesmo. Os clássicos. Os clássicos, eu acho que estão sempre recomendados, né, como os melhores, e eles têm motivo para estar lá na lista de melhores, né. O Watchmen, por exemplo, eu não leio todo ano, mas a gente conhece gente que lê todo ano, e se eu pudesse eu lia todo ano, porque é uma obra que você sempre encontra coisas novas. E claro, com esse monte de pesquisa sobre quadrinhos agora, e livros sobre quadrinhos, você vê muita gente analisando e sobreanalisando essas obras, então você fica mais interessado em reler elas. Sim. E o Watchmen é certamente uma das mais comentadas, pesquisadas, retrabalhadas. Você saiu bem, Érico, nessa última pergunta. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Então, Michael, a gente acabou de assistir aí a entrevista com o Érico Assis, mas a gente tem uns recados aí pro pessoal que acompanha o programa. Exatamente. Se você estiver interessado, né, em nos acompanhar mais de perto, mande aí as suas sugestões, as suas dúvidas, as suas críticas, quer dizer, colabore, né, com o Literatos TV, porque essa colaboração é muito importante para o programa né, ter vida. Se você quiser mandar por e-mail, né, literatostv@furb.br, e nós estamos também no Facebook, nesse endereço, né, que está aparecendo aqui na tela. Nos procure pelo Facebook e participe do Literatos TV. É verdade, Literatos TV. Valeu!